Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova, porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver mais uma questão da prova de residência médica da USP 2020. Eu já discuti aqui uma questão de múltipla escolha aqui no canal, né? Se você quiser ir, procure aí esse vídeo aqui no canal que você vai achar uma questão de múltipla escolha exatamente aí dessa prova de acesso direto da USP 2020, tá? Então a gente resolveu uma questão de múltipla escolha. Só que nesse vídeo a gente vai resolver a questão dissertativa da prova, tá? A gente vai ver aí o caso clínico número 4. E o assunto desse caso clínico é arritmia cardíaca, e eu já avisei, se você almeja uma vaga na residência médica do HC da USP, você tem que estudar eletrocardiografia e estudar também arritmia cardíaca. Essa estatística aqui eu já mostrei em vídeos anteriores. Cardiologia é a especialidade de clínica médica que mais cai em prova, tá? E de todos os assuntos da cardiologia, o que a USP adora cobrar são as taquibradiarritmias, ou seja, arritmia cardíaca, tá? Então, se você almeja aí essa vaga, então estude eletrocardiograma e arritmia cardíaca, ok? Muito bem, então o caso clínico número 4 tem esse enunciado. Mulher de 67 anos de idade está em acompanhamento ambulatorial por hipertensão, diagnosticada há 20 anos, e insuficiência cardíaca diagnosticada há 5 anos. Faz dieta hipossódica e está em uso regular de captopril 150 mg dia e carvedilol 25 mg dia, ou seja, ambos em dose máxima há mais de 2 anos. Ponto aí. Veja só, o captopril, realmente, a dose máxima é de 150 miligramas ao dia, né? A gente prescreve 50 mg de 8 em 8 horas. Agora, o carvedilol, a dose máxima depende do peso do paciente. Se o paciente ele tem mais de 85 quilos, a dose máxima é 100 mg ao dia, né? Ou seja, 50 mg de 12 em 12 horas. Se esse paciente tem menos de 85 quilos, a dose máxima é 25 mg de 12 em 12 horas, ou seja, 50 mg ao dia. Então, 25 mg ao dia não é dose máxima, não sei se foi erro de digitação, mas vamos lá, vamos seguir com o enunciado. Na última consulta realizada há 3 meses, estava assintomática. O exame clínico era normal, com PA controlada e havia resultado de ecocardiograma no qual se evidenciavam fração de ejeção de 37%, aumento moderado do ventrículo e átrio esquerdos, ausência de valvopatias, ausência de alterações segmentares da motricidade ventricular. Procura o pronto-socorro com queixa de piora da dispneia há 10 dias, atualmente ocorrendo aos médios esforços. Nega chiado, tosse ou dor torácica. Ao ser ativamente questionada, refere palpitação eventual nos últimos 15 dias, com o último episódio há 3 dias, tá? Então vamos lá, né? Caso clínico grande, né? Como é de praxe aqui, a gente vai destacar os pontos principais, tá? Então tá aí, ó, paciente de 67 anos, portadora de hipertensão e insuficiência cardíaca, em uso de captopril e carvedilol. Ela tem um ecocardiograma com uma fração de ejeção de 37%, ou seja, ela tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Se o ecocardiograma mostra uma fração de ejeção menor que 40%, então a gente está o quê? Diante de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? E ela tem uma queixa de dispneia há 10 dias. Nos últimos 15 dias ela tem aí palpitação eventual, com o último episódio há 3 dias, tá? Mas ainda não acabou, tem mais aí informações do enunciado. Então vamos lá. Então, no exame clínico, né, a paciente se apresenta com pulso de 118, arrítmico, PA de 126 por 72, frequência respiratória de 18, temperatura axilar de 36,5, ausculta cardíaca com bulhas arrítmicas em 2 tempos sem sopros, semiologia pulmonar com murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, com estertores finos na metade inferior de ambos os hemitóraces, membros inferiores com edema depressível de 2 cruzes em 4 bilateralmente. O restante do exame clínico é normal, são realizados os exames complementares a seguir, tá? Mas antes da gente, olhar aí os exames complementares que a questão traz pra gente, a gente vai destacar
né, os pontos importantes desse enunciado, tá? Então tá lá, paciente está taquicárdica, ela tem um pulso arrítmico, né, uma frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto, tá? Pressão arterial normal, 126 por 72, né? E na ausculta respiratória, o que ela tem? Ela tem estertores finos na metade, né, de ambos os pulmões, né, na metade inferior de ambos os pulmões. Tem um edema depressível, né, no membro inferior de 2 cruzes em 4 e o restante do exame clínico é normal, não tem nada no restante do exame clínico. Então é um quadro aí bem clássico, né, de uma insuficiência cardíaca crônica, que ela já tinha, né, só que descompensada, né? Então resta saber o que foi que descompensou essa insuficiência cardíaca. O que mais chama atenção aí, né, é esse pulso arrítmico que a paciente apresenta, tá? E taquicárdico. Então a gente sabe, né, que as taquiarritmias são fatores de descompensação da insuficiência cardíaca que está estável, tá? Então taquiarritmia é um fator. Muito bem, então vamos ver aqui os exames complementares, né, que a questão nos traz. Tá aí, ó, ECG, tá? ECG. Então vamos aqui analisar um eletrocardiograma, né? Antes da gente fazer a análise desse ECG, vamos ver se esse ECG ele foi realizado dentro do padrão normal, né? E o que é o padrão normal? Velocidade, né, de 25 milímetros por segundo e amplitude de 10 milímetros por milivolts, né? A gente mata isso rapidinho olhando o retângulo que fica nas laterais, né, como esse aqui, ó. Esse retângulo, né, esse retângulo aqui, ele tem 10 milímetros de amplitude e tem 5 milímetros de largura, tá? Então mostra pra gente que foi rodado sim dentro do padrão normal, tá? E aí o que chama muita atenção nesse eletrocardiograma? Vem aqui comigo, ó. A gente percebe um QRS o quê? Alargado, tá? E se você for aqui, né, comparar essa distância RR com essa aqui, tem diferença, né? E tem diferença aqui também. E aqui em D2 longo, né, a gente percebe, né, nitidamente que o ritmo é o quê? O ritmo é irregular, tá? Então é um ECG com ritmo irregular e QRS alargado, tá? Vamos ver se tem onda P antecedendo o QRS, né? Então aqui no D2 longo, mais uma vez, a gente percebe o quê? Que não tem onda P antecedendo o QRS, né? A gente tem aqui uma fibrilação fininha na linha de base, né? Então esse aqui é um ritmo de fibrilação atrial, tá? Um ritmo de fibrilação atrial. RR irregular e ausência de onda P antecedendo o QRS, tá? E aqui em relação, né, a esse QRS alargado, né, o que mais alarga QRS são os bloqueios de ramo, né? E aqui a gente tem em V1, ó, um padrão Rzinho pequenininho, S, R' empastada, tá? Aqui em D1 a gente tem o quê? Uma onda S empastada, né, alargada. Aqui em AVL também a gente tem uma onda S alargada e empastada. E aqui também em V6 a gente tem uma onda S alargada em empastada, né? Então esse padrão aqui de RS-R' em V1 com onda S alargada em D1 e AVL e V5 e V6, né? A gente está diante de um bloqueio do ramo direito, tá? Então esse eletrocardiograma mostra pra gente um ritmo de fibrilação atrial e também o quê? Bloqueio do ramo direito, tá? Então esse aí é o primeiro exame que a questão apresenta. Vamos ver os demais, né? Então tá aí, exame laboratorial, né? Um sódio, potássio, ureia, creatinina, tudo normal, né? Hematócrito, hemoglobina também aqui normal, leuco normal, plaquetas normal, tá? Um tempo de tromboplastina parcial ativado normal e um tempo de protrombina, né, um INR aí de 1,02 normal, mas ó, olha o que chama atenção. Ele traz na questão que ela fez um ecocardiograma transesofágico e teve presença de trombo em parede atrial esquerda, tá? Então a paciente tem exames laboratoriais aí, ok, sem nenhuma normalidade, mas o ecocardiograma tem trombo, né, aderido aí à parede atrial esquerda, tá? Então guarda aí essas informações, tá? E aí ele pede aí ele faz 3 perguntas, quer 3 coisas de você, tá? Ele quer qual é a conclusão do laudo do eletrocardiograma, tá? Outra pergunta que ele faz, diante do quadro atual dessa paciente, indique com um X na tabela do caderno de respostas
a conduta referente à prescrição de captopril e carvedilol, tá? E por último ele pede, cite até 4 condutas terapêuticas adicionais essenciais para o caso, tá? Então vamos por partes. Primeira pergunta, ele quer saber qual é a conclusão do laudo do eletrocardiograma. A gente já viu, né? Esse ECG tem um ritmo de fibrilação atrial, né? E tem um bloqueio de ramo direito. Então o que você deveria colocar lá na resposta, né? Ritmo de fibrilação atrial mais bloqueio de ramo direito. Pronto, você ganharia aí essa questão, tá? A segunda pergunta, diante do quadro atual dessa paciente, indique com um X na tabela do caderno de respostas a conduta referente à prescrição de captopril e carvedilol. Veja, a paciente, né, ela tem um quadro de congestão pulmonar e congestão sistêmica, lembra que ela tinha um edema de 2 cruzes em 4 em membros inferiores? Então ela tem congestão pulmonar, congestão sistêmica. Pressão arterial normal, tá? 126/72. E ele dizia assim, ó, restante do exame clínico é normal. Isso quer dizer que ao pegar, né, nas extremidades dessa paciente, essa paciente, né, ela deveria estar com as extremidades aquecidas, tá? Então é uma paciente que tem o quê? Uma boa perfusão periférica, no entanto ela está o quê? Com congestão pulmonar. Então esse tipo de paciente é o tipo que a gente chama de quente, extremidade quente e úmido, né, por conta da congestão. A gente chama isso de perfil clínico hemodinâmico B, né? Perfil clínico hemodinâmico B é o paciente que tem boa perfusão periférica e sinais de congestão pulmonar. É o perfil clínico hemodinâmico que mais a gente encontra, né, na sala de emergência quando o paciente chega com quadro de uma IC descompensada, tá? E aí qual seria a conduta em relação aí à prescrição do captopril e carvedilol, tá? Bem, nessa fase que a paciente está congesta, né, a gente não deve mexer na dose do beta-bloqueador da paciente. E o captopril já está na dose máxima, tá? Então a resposta que ele queria era manter esses medicamentos nas doses atuais. Colocando essa resposta, você ganhava aí mais um ponto nessa questão, tá certo? Então manter. Só que muita gente tem dúvida. Ah, doutor, quando é que eu reduzo a dose do beta-bloqueador? Ah, doutor, quando eu suspendo o beta-bloqueador? Quando eu suspendo o inibidor da ECA ou então o BRA, tá? Então vamos lá, né? Então, quando devo reduzir a dose do beta-bloqueador? Isso aí não estava na questão, né? Eu estou dando uma informação adicional, tá? Ele só queria saber aí o que você faria com captopril e carvedilol. O gabarito é manter esses medicamentos nas doses atuais, tá? Então eu estou trazendo uma informação adicional para você, né, que é dúvida aí muito pertinente, muita gente pergunta. Quando eu devo reduzir a dose do beta-bloqueador? Ó, a gente vai reduzir a dose do beta-bloqueador em 50% pela metade, né? Então, por exemplo, se o paciente está tomando lá 50 mg dia de carvedilol, né, a gente pode reduzir a dose para 50%, ou seja, reduzir para 25 mg dia, se a pressão arterial sistólica do paciente lá na sala de emergência estiver entre 85 e 110 milímetros de mercúrio, com perfil frio e úmido. O que é perfil frio e úmido? É aquele paciente que tem má perfusão periférica, extremidades frias, tá? E congestão pulmonar. Então esse paciente é o perfil C, perfil frio e úmido, tá? E se a pressão desse paciente, né, estiver entre 85 e 110, a gente reduz a dose do beta-bloqueador pela metade, né? Reduz em 50%, pela metade, tá? Mas não suspende o beta-bloqueador, tá certo? E quando é que a gente deve suspender o beta-bloqueador, né? E também o inibidor da ECA ou BRA, né? Porque às vezes o paciente está fazendo inibidor da ECA, às vezes está fazendo BRA. Quando é que eu devo suspender, né? A gente deve suspender quando a pressão arterial sistólica do paciente for, nesse caso, menor que 85 milímetros de mercúrio e ele tem um perfil frio e úmido ou ainda frio e seco, né? Frio e úmido a gente já viu, é o perfil C, má perfusão periférica, congestão pulmonar. E o perfil frio e seco é o perfil L, é aquele paciente que tem má perfusão periférica, mas não tem congestão pulmonar. Mas se a pressão arterial estiver menor, a pressão arterial sistólica estiver menor que 85 milímetros de mercúrio,
a gente deve suspender ambas as medicações, né? Beta-bloqueador e o inibidor da ECA ou BRA, né? Dependendo aí do que o paciente estiver usando, tá? Então é assim que a gente trabalha em relação à redução de dose ou ainda a suspensão de dose, né, de medicamentos para insuficiência cardíaca, tá certo? Muito bem. E por último, né, a questão, ela pede até 4 condutas terapêuticas adicionais essenciais para o caso, tá? E aí eu vou trazer aqui 6 condutas adicionais para esse caso, tá? 6 condutas. Muito bem, ele só quer 4, né? Bastam 4 condutas, né? Mas a gente vai trazer aqui 6. Primeira, você tem dúvida que esse paciente precisa de diurético de alça, né, de furosemida? Claro que não. O paciente tem edema de membros inferiores, tem congestão pulmonar, então o paciente que precisa aí de diurético de alça, furosemida, tá? E aí se você colocasse furosemida ou diurético de alça, você ganhava aí um ponto, tá certo? E aí o que acontece, né? Muita gente pergunta, tá, mas quanto que a gente faz, né? Veja, geralmente a gente faz, né, de 0,5 miligramas, né, por quilo até 1 miligrama por quilo de furosemida. Então, se o paciente tem 60 quilos, por exemplo, a gente pode fazer até 60 miligramas de furosemida ali de dose em bolos, dose de ataque, 60 miligramas, são 3 ampolas, tá? Então, furosemida nessa dose, né, de 0,5 miligrama quilo, né, até 1 miligrama quilo dose de ataque ali para melhorar o quadro rapidamente de congestão pulmonar. Mas na questão você não precisava colocar dose, bastava colocar diurético de alça, né, ou então colocar furosemida, ok? Muito bem. Segunda conduta, né, o paciente tinha um quê? Tinha um trombo, né, trombo aderido lá à parede atrial esquerda, né? Tem dúvida que esse paciente precisa de anticoagulação? Claro que não, né? O paciente precisa de anticoagulação. Fibrilação atrial com trombo intracavitário, né, é igual a anticoagulação. Então a gente tem aí, né, a possibilidade de fazer heparina com antagonista da vitamina K, tá? Ou ainda, né, esses DOACs, né, que são os anticoagulantes orais diretos, também podem ser realizados, tá? Isso aí vai depender muito, né, do custo do tratamento. Os DOACs têm um custo muito mais alto, né? E aí vai ter que ver aí a possibilidade da paciente depois manter esse tratamento, mas na maioria das vezes aí nas emergências públicas a gente faz, né, enoxaparina com varfarina, e depois que o INR da paciente estiver ali entre 2 e 3, a gente suspende a enoxaparina, deixa só a varfarina, tá certo? Muito bem, outra conduta que a gente poderia fazer, controle agudo da frequência cardíaca, tá? Controle agudo da frequência cardíaca. Nesse caso aí, a paciente tinha uma fração de ejeção reduzida, 37%, então o controle deve ser feito com digitálico, tá? Digitálico, né? Deslanosídeo C. A gente, naquele momento, lembra, a gente não mexe na dose do beta-bloqueador. Deixa ela lá. Se está com 25 mg dia de carvedilol, deixa com 25 mg dia de carvedilol. E aí, já que ela está taquicárdica, a gente pode fazer o controle com deslanosídeo C, tá? Que é um digitálico. Muito bem. Outra conduta que a gente poderia fazer, vasodilatadores, né? No caso aí, o nitrato sublingual para essa paciente. Ah, eu posso fazer nitrato endovenoso? Pode, né? Mas a paciente está lá, perfil clínico B, tá? A gente pode fazer aí nitrato sublingual de 8 a 8 horas, tá? E depois manter aí junto com as doses de furosemida, né? Então a gente faz a dose de ataque de furosemida de 1 mg por quilo, tá? Depois a gente pode fazer aí 20 mg, ou seja, uma ampola, né? De 6 em 6 horas ou ainda de 4 em 4 horas, vai depender de como a paciente vai responder. E aí junto aí a ampola de furosemida pode fazer o quê? Também um nitrato sublingual, que é um vasodilatador, né? Diminui pré-carga, né? E ajuda aí o controle da congestão, tá certo? Então aí 4 condutas que a gente pode fazer. Ele pediu até 4, mas vamos lá, eu prometi 5, né? Suporte ventilatório, né? Então o que a gente faz no suporte ventilatório? Se o paciente, né, tem uma saturação periférica menor que 90%, a gente tem que dar o quê? Oxigênio terapia para o paciente. Então, O2, se a saturação periférica for menor que 90%. Uma outra alternativa também, se tiver disponibilidade ali na sala de emergência, é fazer VNI.
Porque VNI diminui o trabalho respiratório, redistribui líquido alveolar, melhora bastante, né, esse desconforto respiratório do paciente, tá? Então, suporte ventilatório também é uma outra conduta aí adicional que pode ser realizada no paciente com IC descompensada, tá? E por último, né, ela não estava usando espironolactona, lembra? Ela só usava carvedilol e captopril. A gente pode associar espironolactona, essa paciente tem uma IC com fração de ejeção reduzida, tá? A longo prazo, a gente sabe que a espironolactona reduz mortalidade, né? Só que a gente tem que atentar aí para o potássio, níveis de potássio, tá? E a prova de função renal. Se lá a paciente tem uma creatinina normal, lembra? Ela tinha ureia e creatinina normais e também potássio normal, né? Então aí a gente pode fazer tranquilamente espironolactona, aí a gente pode começar com uma dose de 25 mg dia, tá? Então ele queria só 4, eu trouxe aqui 6, né? Para você ver que a gente tem muita coisa que pode ser feita aí para um paciente com insuficiência cardíaca crônica agudizada na sala de emergência, tá certo? E aí, veja só, né? Então, mais uma informação, essa aí não estava na questão, essa pergunta não estava na questão, essa pergunta é minha, eu que estou fazendo aqui. A questão acabou por ali. Em relação a essa terapêutica inicial, o que a gente não pode fazer, nesse caso especial, o que a gente não pode fazer, tá? Isso aí é só para complementar a informação. A gente não pode fazer inotrópico, né? A gente não pode fazer inotrópico sem antes tentar, né, vasodilatador, né, diurético de alça, tá? Em casos de refratariedade desse perfil B, né, o perfil clínico hemodinâmico B, paciente quente e úmido, tá? Em caso de refratariedade ao tratamento convencional, aí pode até ser realizado aí o inotrópico. Mas nesse cenário especial, inotrópico não, está contraindicado. O que a gente não pode fazer também? Controle agudo da frequência cardíaca com diltiazem e verapamil, né? Ela está lá com a frequência elevada, você quer baixar a frequência cardíaca dela, né? E quer fazer diltiazem e verapamil, também não pode, né? Porque diltiazem e verapamil reduzem a força de contração do miocárdio, tá? Então não pode ser realizada, ela tem uma fração de ejeção reduzida, fração de ejeção de 37%. Então diltiazem e verapamil são drogas contraindicadas nesse cenário, tá? Então não pode ser feito. Outra coisa que não pode ser feita, vou botar um sorinho ali para manter acesso, né? Uma hidrataçãozinha. Não. Deixa um acesso ali salinizado ou hidrolisado, tá? Para fazer ali, né, a furosemida IV, mas não deixa nenhum sorinho prescrito para paciente, porque a paciente está o quê? Com congestão, né? Tem congestão sistêmica e pulmonar. Então não deve ser colocado nenhum tipo de hidratação para manter acesso, tá? Outra coisa que a gente não pode fazer, né? Antiagregante plaquetário em vez de anticoagulação. Por quê? Porque o paciente tem um trombo, tá? Tem um trombo. O que desfaz o trombo é a anticoagulação, tá? Mesmo naquele cenário ambulatorial, em que um paciente ele chega com uma FA com indicação de anticoagulação, e aí muita gente, não, eu tenho medo desse paciente sangrar, então vou fazer aí um AS, ou vou fazer um clopidogrel. Antiagregante plaquetário não está indicado em nenhum cenário, tá? Para prevenção de eventos tromboembólicos na fibrilação atrial, tá? Essa paciente em questão, ela tem indicação, né, de anticoagulação, né, para poder tratar esse trombo que está aderido à parede do átrio esquerdo, tá? Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aqui da série Aprendendo com Questões de Prova. Eu espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, então eu já peço que você deixe aqui o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e não deixe de acionar o sino das notificações e dê uma força aí para o canal do CardioSite, tá? E se você gosta aí de interpretação do eletrocardiograma, nós lançamos o nosso curso online de interpretação do eletrocardiograma, Teoria e Exercícios, edição 2021, curso 100% online, abordagem completa, né, do eletrocardiograma, a gente vê tudo de ECG normal e também tudo de ECG patológico, né, é do zero ao avançado, né, a gente vai lá do beabá da eletrocardiografia, na medida que vai passando a gente vai aumentando a complexidade, então serve para você que é iniciante,
que não sabe absolutamente nada de eletrocardiografia, ou ainda você aí que já bate uma bola na interpretação do ECG, mas você quer se aperfeiçoar, tá? Então serve também para você. O nosso curso tem foco em exercícios e questões de prova, tá? Porque isso ajuda muito no entendimento e na fixação do conteúdo. Você vai ter acesso ao nosso e-book Eletrocardiograma, um livro digital que você vai poder aí acessar através de mídia social. Você não pode imprimir, não pode baixar, mas você pode ler através do seu notebook, do seu smartphone ou ainda do seu tablet, tá certo? Você também vai ter acesso a um material complementar, que é um caderno com dezenas de ECGs para treinamento. São mais de 50 eletrocardiogramas nesse caderno. Esse sim, você vai poder baixar, imprimir e fazer aí o seu treinamento pessoal. E esse curso tem um excelente, um excepcional custo-benefício, tá? Você vai fazer um investimento bem baixo, e você vai ter aulas e materiais de excelente qualidade garantidos pelo CardioSite, tá? Eu vou deixar aqui o link aqui na descrição, o link do curso de ECG aqui embaixo, mas se você quiser, você acessa direto aí, o nosso site, cardiosite.com.br. Lá vão estar todas as informações relativas a esse curso, tá? E aí você pode fazer a aquisição desse curso, através do nosso site e começar imediatamente a assistir às videoaulas, tá? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima!